Muito bem, tudo certinho com vocês? Espero que estejam com saúde, junto com suas famílias, todos em casa, isolados ainda. Vamos lá, aula de língua portuguesa hoje, professor Edu, gramática. Aulas 3 e 4, figuras de linguagem, a parte 1. Muito bem, vamos entender por que nós precisamos das figuras de linguagem. Esta é uma forma de a gente engrandecer o nosso texto, engrandecer o nosso vocabulário, os nossos enunciados, porque uma figura de linguagem ela é bem pensada, ela tem que ser programada, planejada, ou seja, ela tem uma intenção argumentativa. Por trás dela eu tenho a intenção de induzir o interlocutor, ou seja, mostrar uma verdade fazendo uso de uma figura de linguagem. Vamos ver então um panorama, quais são as que nós vamos estudar agora. Primeiro nós temos as figuras de linguagem de comparação, ou seja, temos aqui semelhanças, a própria comparação, sinestesia, prosopopeia, metáfora e a catacrese. Depois nós temos as de oposição, antítese, claro, preterição, paradoxo, oxímoro, ironia. E por fim, nós temos a de contiguidade, ou seja, de proximidade. Nós temos a sinédoque e a metonímia. Vamos dar uma olhada no nosso livro? Vamos lá então, por favor. Figuras de linguagem, aulas 3 e 4. Então, ajuda na nossa construção do nosso texto, para enriquecê-lo, para dar mais ênfase às figuras de linguagem servem. Iniciando com a prosopopeia. Podemos utilizar o termo personificação, pois essa figura de linguagem serve para dar características humanas a seres inanimados. Aqui traz o exemplo. Canção impiedosa. Eu trouxe uma frase do Carlos Drummond de Andrade que diz: as casas espiam homens que correm atrás das mulheres. Casas espiam homens? Casas que correm atrás de mulheres? Características humanas a um ser inanimado. Nós temos também a comparação. É quando tem dois termos por meio de um conector, como, tal qual, que nem, igual a, assim como. O livro traz o exemplo, renascer como a fênix. Eu trouxe uma frase legal que alguns vão conhecer essa música. Te ver e não te querer é como mergulhar num rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. Olha só, como mergulhar, como não morrer. Então aí, conseguiram ver? Comparação, usamos conectivos. Sinestesia. Sinestesia quer dizer sentido. Eu vou dar um sentido. Tato, olfato, visão, audição, paladar. Pelo menos dois para formar uma figura de linguagem. Aqui traz o exemplo. Catedrais de silêncios opacos. Falei em silêncio, falei em opaco, cor. Então vamos lá. Audição, visão, as duas numa mesma figura de linguagem. Metáfora. Vamos destacar a metáfora então. Pessoal, essa aqui é muito importante. Ela vai dar tonicidade àquilo que eu quero explicar. Aqui traz o exemplo. Ela então vai trazer uma relação de similaridade. Trouxe a frase, Recife, a Veneza brasileira. Nós não precisamos dizer que Recife, a capital do estado do Pernambuco, é igual à cidade de Veneza na Itália. Não, nós fomos então, simplesmente fizemos essa comparação sem outras palavras. Aquela famosa, não dê murro em ponta de facas. Ou seja, nós temos então essa comparação forte, tônica. Isto é uma metáfora. Professor, mas e aquela catacrese? Que nome estranho. Bem, é uma metáfora desgastada. Quer ver um exemplo? Antes do avião ser feito, nós tínhamos as aves. Então, quando a gente fala da asa da ave, nós também falamos de asa do avião. Hoje já é uma palavra normal, essa figura de linguagem já foi incorporada. Podemos também colocar a maçã do rosto, ou então o pé da mesa. São palavras, são figuras de linguagem que já foram incorporadas no nosso vocabulário. Era uma antiga metáfora. Vamos adiante? Muito bem.
Figuras de linguagem agora baseadas na oposição. Vamos à mais forte, a antítese, ou seja, nós temos palavras com sentidos completamente opostos. Amor, ódio. Nascer, morrer. Aqui trouxe um exemplo. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Temos uma parecida com ela, a preterição. Essa é legal porque o Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, ele usa bastante. Você finge uma omissão, finge que não vai falar, mas você vai lá e fala. Longe de mim bancar um juiz, mas isso está errado. Ou seja, está claro, ele falou. É uma omissão e depois confirmou, falou. Oposição também, o paradoxo. Vamos entender. Para quer dizer contrário, doxo, opinião. É um recurso, então, de ideias contrárias. Elas são englobadas. Aqui traz um exemplo interessante. O cotidiano escolar era um misto de céu, ou seja, de alegria, com o inferno. É um paradoxo, uma contradição, ideias contrárias. Ideias muitas vezes incompatíveis. A sua escuridão iluminou a minha vida. Solidão é a minha melhor companhia. Agora essa aqui o professor achou legal. O melhor improviso é aquele que é mais bem preparado. Oxímoro, ou lá do grego oxímoro, mas em língua portuguesa tem-se usado mais a paroxítona, sem acento, oxímoro, embora já vi proparoxítona, oxímoro. Vamos como o nosso livro trouxe, oxímoro. É uma figura de linguagem, então, que determina um sentido contrário ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui traz controlada impaciência. São ideias que parecem contraditórias, mas ela serve para reforçar uma expressão. Eu achei bem legal essa forma de figura de linguagem. Gentileza, cruel. Música, silenciosa. Um silêncio ensurdecedor. Um ilustre desconhecido. O oxímoro, então, traz essa ideia legal para a gente poder fazer uma comparação determinando um sentido contrário. Ironia. Essa é muito bem utilizada. Foi lá, trouxe o prof, uma redação, ficou ótima a redação. O prof vai lá e corrige e diz, que beleza, hein? Ou seja, está totalmente desaprovado. Moça bem linda, moça linda e bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Foi uma ironia, moça linda bem tratada, do Mário de Andrade. Vamos lá, agora contiguidade. A sinédoque, essa já está quase que em desuso. E a metonímia, vamos gravar essa figura de linguagem, tão usada quanto a metáfora. Destacamos a metonímia. Primeiro, vamos lá, metonímia. É uma substituição de uma palavra por outra. Aqui ele traz um texto de Machado. A FUVEST pedirá a leitura de Machado de Assis este ano. Não é que a gente vai ler Machado de Assis, nós vamos ler a obra escrita por Machado de Assis. Homens gostam de utilizar gilete para fazer a barba. Usar lâmina de barbear. Utilizamos hastes flexíveis para limpar os ouvidos? Não, usamos cotonete. Ou seja, nós estamos utilizando uma marca, estamos utilizando um escritor. Gosto de quadros Portinari. Gosto de Portinari, gosto dos quadros de Portinari. Bebi um copo de leite. Eu não bebi o copo, eu bebi um leite. Estava dentro do copo. Então, estas são as figuras de linguagem. Vamos agora, na próxima aula, resolver os nossos exercícios e poder entender um pouquinho mais das figuras de linguagem que engrandecem, dão ênfase aos nossos textos. É isso aí, galera. Até a próxima!